430 anos recebendo uma cultura de escravo. Mas Deus não se esqueceu, e havia uma promessa de tirá-los desta condição e levá-los para uma terra que emana leite e mel. E aí o Senhor faz isso, mas aí passa pelo deserto. Deus não pode, a Bíblia fala, se eu não me engano em Deuteronômio, que o percurso seria de 11 dias até a terra prometida. Mas eles precisaram ainda fazer, depois desse processo, eles precisaram ainda fazer uma caminhada de 40 anos pelo deserto. Deus não podia colocar em 11 dias? Podia. Ele pode todas as coisas. Mas o povo não tinha condição de entrar na terra prometida, porque havia no seu interior toda uma informação que quando eles chegassem lá, eles não conseguiriam romper neste processo. Eles precisavam ser trabalhados ali dentro. Na verdade, eles precisavam ser retirados de dentro dele toda aquela informação, toda aquela mentalidade de escravo, e ser gerado neles uma mentalidade de que eles eram capazes, de que eles eram filhos do Senhor, que eles eram herdeiros de uma promessa, que eles eram escolhidos de Deus para algo precioso, para algo grande. Você consegue me entender? A nossa jornada de estarmos no Evangelho, de estarmos andando com Deus, sabe lá Deus quanto tempo já existe esta jornada, já está passando por esta jornada, e talvez lá no início, com certeza, né, Deus lá no início fez promessas para a sua vida, e algumas dessas promessas já começaram a se cumprir, mas tem promessas que para você pareciam tão mais urgentes, tão mais necessárias, e parece que entra ano e sai ano, elas não acontecem. E aí você não avança, e parece que você dá voltas ao redor da montanha. Não é essa a sensação? E na verdade, este período é o período do deserto, porque no deserto, o que aconteceu com este povo? Eles experimentaram a dependência de Deus. Tudo no deserto era um período de muita dependência de Deus. Eles dependiam de Deus em relação ao sol, em relação à chuva, em relação às suas vestimentas. Eles dependiam de Deus em relação à sua comida. Deus estava ensinando para eles, ou tentando reintroduzir no seu DNA a informação, ativar a informação do DNA lá do Éden, que foi gerado no Éden, né? De que o povo de Deus não depende das coisas do mundo, mas depende de Deus. Não depende da força, de um trabalho braçal, de um trabalho escravo, de ver, que nem eles tinham no pensamento deles, né? E na fala deles, enquanto nesse período de deserto, as lembranças do Egito vinham na mente, e eles se lembravam que no Egito eles tinham a comida para comer, mas eles não conseguiam declarar que aquela comida vinha com muito suor, com muito empenho, com até mesmo muitas vezes num contexto de humilhação, na verdade na maioria das vezes, de humilhação, de pegar talvez os restos da colheita. E Deus precisava gerar esta mentalidade. Deus está gerando uma mentalidade em nós. Amém? Amém? Foram 40 anos sendo disciplinados na dependência de Deus. Eles saíram do Egito, queridos, e agora precisavam que o Egito saísse de dentro deles. Eu acho que esse é o contexto da igreja atual, aonde ela tem se perdido no meio do caminho, e permitido, em alguns momentos, que o Egito volte
a morar dentro de nós, aonde nós devíamos nos posicionar para que o Egito fosse tirado de dentro de nós. O que é o Egito aqui? O mundo do qual nós saímos, o mundo de pecado, o mundo de idolatria. O Egito era exatamente isso, um lugar de idolatria, um lugar de pecado, uma terra onde Deus não governava, aonde os valores eram totalmente distorcidos, e aonde Deus não tinha parte nesse processo. Mas aí nós vamos entrar na palavra. Eu estou só conjecturando para a gente poder entender aquilo que Deus vem falando ao meu coração e me deu a liberdade de compartilhar com você nesta manhã, que Moisés, ele passou por esses 40 anos, empenhou-se, e aí, nesse contexto de Moisés, o que acontecia? Moisés, ele se relacionava diariamente com Deus. Para que ele passasse por esse processo, ele estava no monte todos os dias, buscando a face de Deus, falando com Deus. E aí ele chega para o povo e fala assim um dia para o povo: olha, vamos todos nós buscarmos a Deus, vamos todos nós estarmos com o Senhor face a face. Aí o povo: não Moisés, vai você e Deus fala com você, e você passa para nós aquilo que Deus está falando com você. Nós queremos esse limite, nós queremos nos relacionar com Deus neste limite. E Deus tinha a intenção de que o povo desejasse estar face a face com Ele como Moisés estava, ficar face a face com Ele como Moisés ficava. E o povo se recusou. E por conta disso, trazer uma mudança de mentalidade foi mais prolongado, foi mais difícil. Moisés, ele conseguiu absorver isso muito rápido, porque ele estava com Deus. E entendo o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar. A presença de Deus, estarmos na presença de Deus, acelera o processo de entendermos, de termos mudanças da nossa mente, no nosso interior, as quais nós precisamos. Estar na presença de Deus acelera os processos de libertação que precisamos enfrentar, que precisamos passar para nos tornarmos livres e para chegarmos mais rápido a Canaã, a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Porém, aqui chegamos na palavra. Josué, capítulo 1. Se você quiser marcar aí. Josué, capítulo 1 é a palavra que nós vamos ministrar no dia de hoje, que diz assim: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a teus pais jureis dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo.
Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas o sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então Josué orientou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dai esta ordem ao povo: preparai vossas provisões, daqui a 3 dias atravessareis o Jordão neste ponto, com o objetivo de entrardes e ocupardes a terra, cuja posse o Senhor vosso Deus vos concede. Amém? Vamos até aqui por enquanto. Moisés está morto. Deus fala para Josué. Moisés tinha subido para o monte e não desceu mais. É isso? Josué ficou ali no pé do monte por 30 dias, aguardando Moisés descer. Mas Josué entendeu que alguma coisa havia acontecido. Então Deus chega para Josué e fala para ele: Moisés, o meu servo, morreu. Aquele que conduzia, ao qual você servia, que você andava ao lado, que você honrou, ele morreu. O corpo dele, o Senhor sepultou espiritualmente, não sabemos, não há relato disso. Mas Deus chega para Josué e fala: um novo ciclo agora começa. Através da sua vida, eu vou cumprir a promessa que havia feito a Abraão, havia feito a Moisés, de colocar este povo na terra prometida, Canaã. Chegou o tempo. Uau! Ele vem andando 40 anos com Moisés no deserto, acompanhou todos os processos pelo qual o povo passou. Ele foi um dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra, logo que eles foram retirados do Egito. E tão somente ele e Caleb foram os que creram que, independente da condição em que a terra estava e de quem estava nela, Deus, se agradasse do povo, colocaria eles, porque ele acreditava naquela promessa. Havia fé no coração de Josué. E daqueles 12, somente ele e Caleb, da geração deles, foram os que permaneceram vivos para, de fato, entrarem na terra de Canaã. E quando Deus chega para ele e diz: Moisés está morto, um ciclo está se fechando e um novo ciclo está abrindo. No primeiro domingo de janeiro, que nós tivemos o nosso primeiro culto aqui, eu compartilhei um pouco desta palavra com os irmãos na palavra de oferta. Era um novo tempo, um novo ciclo está se fechando. E Deus, ele chama Josué para, através de Josué, colocar o povo em Canaã. E ele dá uma direção para Josué. Canaã é a terra prometida, não é apenas uma terra prometida, mas é uma vida prometida. Uma vida depois da vírgula. Lá em João 10:10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham e vida em abundância. Então vamos agora fazer com a ajuda do Espírito Santo aqui, fazermos uma transição entre o texto e entre a realidade da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela fala conosco, ela alcança, apesar de tanto tempo que ela foi deixada, de todo o histórico que foi retratado há tanto tempo, mas ela é
tão atualizada no nosso contexto de vida, ela reflete de forma tão palpável, concordam comigo? Ela retrata, e Deus ele não mudou, e Ele deixou a sua palavra para ter esse efeito durante todas as gerações que forem sendo passadas, e a palavra vai passando por essas gerações e vai marcando de forma atualizada. É isso que eu quero que fique impregnado nos nossos corações. A palavra de Deus tem esse poder, ela é atualizada, amém? Para os nossos dias, amém? E a palavra de Deus, então, a Canaã que Deus quer introduzir o povo, é a mesma Canaã que Ele prometeu para mim e para você, quando nos tirou do mundo. Ele nos fez uma promessa de uma terra que emana leite e mel. E esta Canaã que Ele nos prometeu, nós conseguimos entender pelo Espírito Santo de Deus, que ela é a conquista da nossa alma. A Canaã que Deus está falando aqui é a nossa alma, a conquista do governo da nossa alma. Porque quando estávamos no mundo, como várias vezes eu já repeti aqui, fomos criados num contexto de tantas outras informações sem Deus, quando estávamos no mundo. E quando recebemos Deus, então Ele nos tira do Egito e nos promete nos levar para Canaã. Assim como o povo de Israel, nós também passamos por um período de deserto na nossa vida, onde nós precisamos aprender a dependência de Deus. Nos relacionarmos com Deus, aprendendo a dependermos dEle. Ele manifestou com certeza milagres na tua vida, manifestou com certeza já suprimentos, provisões na tua vida, e nesse período Ele foi desenvolvendo em nós esse caráter de dependência dEle, para que através desse caráter de dependência dEle, Ele pudesse nos levar para esse outro novo nível, que é a entrada de Canaã. E quando Ele fala para Josué assim, chegou o tempo, então agora, Josué, vocês vão ter que conquistar Canaã. Os territórios de Canaã eram territórios que estavam popularizados por inimigos. Quem eram esses inimigos? Da outra vez que eu ministrei o ano passado, eu falei sobre isso. Eram os descendentes de Cã, que foram amaldiçoados por Noé. E porque foram amaldiçoados, aquela terra Canaã, ela estava popularizada por homens cruéis, pela maldade, estava popularizada pela idolatria, estava popularizada pela feitiçaria, pela rejeição, por pessoas que foram amaldiçoadas. Então elas tinham um estigma de rejeição muito grande, um estigma de serem vingativas, sanguinárias. Eram pessoas que não se relacionavam com Deus, não conheciam e não tinham nenhum prazer e nenhuma intenção em ter relacionamento com Deus. Então Deus queria tirar estas pessoas de Canaã, porque Canaã é uma terra boa. Entre comigo na palavra, por favor, para que o Espírito de Deus possa trazer luz e um entendimento profundo, assim como Ele alcançou o meu espírito com esta revelação. Deus precisava tirar aquele povo que estava contaminado pela maldade, os inimigos da terra. E para poder, porque era uma terra boa. Deus falou sempre isso a respeito de Canaã. Canaã é uma terra boa. Diga comigo, Canaã é uma terra boa. Terra que mana leite e mel. Entenda aonde Deus vai te levar nesta manhã. Canaã era uma terra boa, mas estava ocupada por inimigos. A tua alma, querido, que representa, que simboliza neste momento Canaã, é uma terra boa, mas que durante muito tempo foi ocupada, popularizada por inimigos. Amém? Quem são esses inimigos? A rejeição. Quem são esses inimigos? Os traumas que você adquiriu, os abusos pelo qual você passou, né? Quem são esses inimigos? As mentiras que se estabeleceram muitas vezes na tua alma e que começaram a governar sobre a tua mente. Você cresceu e você se desenvolveu segurando nessas mentiras, acreditando. São as crenças enganosas, a idolatria. A tua alma estava ocupada por esses inimigos. E quando Josué,
que aqui tipifica o Espírito Santo de Deus. Ele é convidado, na verdade ele é ordenado pelo Senhor para guerrear, para ocupar, para tomar posse de Canaã. O Senhor o convoca e dá algumas direções para ele, para que Canaã de fato pudesse ser conquistada. A falta de paz que você tem, a insegurança que você sempre tem, sabe? A baixa estima pela qual você vira e mexe e se vê refém dela, está apontando que a tua alma, que a tua Canaã, que é uma terra que Deus olha e fala, esta terra, a tua alma, ela é boa, ela é uma terra que mana leite e mel, que tem condição de manar leite e mel, mas ela ainda está ocupada por adversários, fortalezas se estabeleceram nelas, mas o Senhor está dizendo assim, ei, você precisa conquistar para Deus o governo da tua alma. Amém? Amém? Amém, queridos? Como que muitas pessoas estão fazendo isso? Tentando conquistar o governo da alma, governar a baixa estima, governar as inseguranças, governar a timidez, governar os sentimentos de rejeições. Como que muitas pessoas estão tentando fazer isso na força do seu braço, permitindo que outros gigantes cresçam nessa alma, que é os gigantes da autossuficiência, que é os gigantes do eu vou a qualquer custo, vou negociar com mais idolatria, com mais feitiçaria, para que eu possa de alguma forma sobressair sobre essa situação. Mas nós não pertencemos mais a este contexto, amém? Nós estamos direcionando esta palavra a pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus. Amém? Assim como lá no Egito, o povo foi resgatado, e antes do povo sair do Egito, na grande noite, na noite fatal, o Senhor veio trazendo um cumprimento da morte dos primogênitos. Ele falou assim, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, porque aonde o anjo da morte passar, e houver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não será atingido com morte. Assim nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro e passamos da morte para a vida. Amém? Amém? Uma nova história de fato começou, e por isso que ela está muito relacionada, correlacionada com o relato, com o contexto do povo, porque na verdade, tudo que diz respeito a Israel físico, reflete ao Israel espiritual que somos nós. Amém? Amém, queridos? Vocês conseguem entender isso? E ali Deus falou para Josué e deu algumas direções para Josué conquistar a terra, para que a conquista da tua alma, para que você comece a ver de fato na tua alma, fluir, florescer, leite e mel, né? Florescer aquilo que é bom, que existe nela. Se faz necessário você ser forte e corajoso. Foi isso que Deus disse a Josué. Engraçado, né? Eu fiquei muitos dias assim, olhando para isso, para essa direção. E Deus falou assim, olha Josué, e Ele está falando para nós nesta manhã. Vou te contar qual vai ser, o que você precisa exatamente fazer para conquistar aquilo que eu tenho para entregar nas tuas mãos. Ele diz assim, versículo 6, ser forte e corajoso, né? Algumas palavras, né? Daqui está dizendo destemido, algumas palavras diz corajoso, porque farás, em algumas versões, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhais sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, ou seja, que a palavra, esteja sempre no
nos teus lábios, medita nele dia e noite. Diga comigo, dia e noite. Para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Essa é a chave, queridos. E durante muitos anos, lendo esta palavra, muitos anos mesmo, eu entendia que Josué precisava ser forte e corajoso para ir guerrear contra o povo dos territórios que eles iam conquistar. Eu entendia que era questão de ser forte e corajoso, tenha força, né? Ser corajoso, não é isso? Não sei, talvez você entendia igual eu. Só que o Espírito Santo de Deus me falou que ele não precisava ser forte e corajoso para ir guerrear, porque não era Josué quem guerrearia, não era o povo de Israel que teria condições por eles mesmos de conquistar os territórios. Mas que Josué precisava ser forte e corajoso para meditar, para ter relacionamento diário com a palavra de Deus. Uau! Uau! Irmãos, isso é muito profundo. Porque a gente pensa assim, medita nesta palavra de dia e de noite. E tá bom. Mas é é cavar mais profundo. Por que nós começamos, nos empenhamos no relacionamento? Janeiro, estamos em janeiro, e eu acho essa palavra extremamente oportuna e também por conta disso. Então esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu preciso ter mais horas com Deus, e você está falando tudo isso, só que você está de férias, de recesso, você está com umas horas vagas em casa, não é verdade? E aí também eu preciso fazer isso como uma meta. Amados, ler a Bíblia não é uma meta. Ter relacionamento com Deus não é meta. É uma necessidade que nós temos e não entendemos como igreja. E somos roubados nesse entendimento. Nós somos roubados, nós gastamos tempo com tudo. Nós desperdiçamos tempo com muitas coisas, empenhamos nosso tempo, porque nós trabalhamos tanto, afinal de contas, eu mereço. E somos roubados, somos saqueados, e entra ano e sai ano, e vivemos a mesma vidinha meia boca, medíocre, não avançamos, não conquistamos territórios. Olhamos para trás, 5 anos atrás, e nos encontramos no mesmo lugar. E por que isso? Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz cursos, eu entrei em empresas, eu virava noites fazendo trabalhos externos, seculares, mas eu não tenho tempo para Deus. E quando não empenhamos o tempo naquilo que de fato vai trazer conquistas representativas, que vão nos fazer alavancar na vida, de fato, vai chegar uma hora em que vamos nos encontrar tão cheios no nosso currículo, mas tão vazios na nossa vida abundante. E o Senhor está nos trazendo este discernimento nesta manhã. Às vezes passamos anos e entramos anos e fazemos tanta coisa e até conseguimos dar um passinho aqui, um passinho ali, mas vira e mexe, ano após ano, naquela área da nossa vida, sempre vem bater na nossa porta. A frustração, o medo, aquela área de insegurança, ela continua ali, ela está
estou até tentando jogar uma areia em cima dela, com os cursos que eu faço, ou com algumas conquistas materiais que eu tenho, eu até tenho, mas aquela área não foi governada. Quando eu lembro daquele trauma, o inimigo vem me assolar naquele dia mal, e entra ano e sai ano, e eu continuo assim, e pergunto: Deus, por quê? Deus, eu vou na igreja. Deus, todo domingo. Deus, eu faço isso. Mas é porque estamos distante da palavra. Nesse estudo que o Senhor tem me levado a fazer, Ele tem trazido isso para a minha vida. A escravidão do Egito, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Quando nos distanciamos da palavra, nós nos distanciamos de Cristo. Quando você não tem tempo para a palavra, você não tem tempo para Cristo. Porque Cristo é o verbo. Não é isso que nós cremos? Cristo é o verbo. E o que é o verbo? A palavra. O Rogério iniciou o culto, eu não estava aqui, estava ali em cima, mas glória a Deus, Deus é tão maravilhoso que o Rogério repetiu no finalzinho do louvor aqui, a palavra que ele iniciou o culto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que conexão, né? Nem falei com você. O Espírito está querendo falar exatamente isso. E quando eu ouvi o Rogério dizendo isso, eu falei: obrigado. Era a confirmação que eu precisava. Porque, irmãos, o que nos faz entrarmos nos territórios e conquistarmos de fato Canaã, na totalidade que Deus, Ele designou para nós, é a vida de intimidade com a palavra. É a vida de intimidade com a palavra. Não é a vida de admiração da palavra. Você pega aquele meme e posta lá no seu status, posta lá no seu Insta, né? Um versículo. Não, é a vida de intimidade. O Senhor está dizendo aqui para Josué: olha, ser forte e corajoso para desenvolver uma vida diária, de devocional diária com a minha palavra. Devocional diária com a minha palavra. Elisângela, você precisa acordar para a vida e ser forte e corajosa. Você precisa ter coragem de todo dia pegar a Bíblia e ter intimidade com ela. Não apenas ficar ouvindo uma pregação, ouvindo alguém que está aí, né, voando em Deus porque está tendo intimidade. E você vai ficar, as escolhas que nós precisamos fazer é o quê? Nós vamos ficar esperando Moisés descer do monte e vir trazer para nós ali a papinha? Ou eu vou lá e eu quero experimentar, ter essa experiência com Deus, porque Ele está disponível para isso, mas a escolha é nossa. E nós muitas vezes estamos escolhendo nos afastarmos da palavra. E porque estamos afastados da palavra, de uma vida devocional, de envolvimento diário com a palavra de Deus, nós experimentamos o resultado das nossas fragilidades, ainda popularizando a nossa alma, ainda governando sobre a nossa alma. Aí vem, eu não consegui aquilo, eu estou abatido, eu estou oprimido. Aí vem aqueles sentimentos que começam a dominar sobre nós. Porque não estamos tendo cuidado de fazer conforme o que a palavra diz. Por quê? Porque não estamos buscando a direção do que a palavra diz para cada dia em que vivemos. Amém? Amém, queridos? Nós conseguimos entender isso? Essa vontade de Deus para nós? Amém? Queridos, a palavra de Deus, eu quero falar rapidamente sobre isso também. Ela é a espada do Espírito, que fere todo o exército de pensamentos que conspiram contra a implantação do reino de Deus na nossa mente. Amém? A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Não é isso que está escrito lá em Efésios? Para nós tomarmos toda a armadura de Deus. E fala o quê? Para nós nos revestirmos do capacete da salvação, da couraça, da justiça, cingirmos com a verdade,
né? Calçarmos os nossos pés com os sapatos da pregação, estarmos escudados com o escudo da fé e adestrados em nossas mãos com a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito que fere todo o exército de pensamentos que conspiram, olha só, exércitos de pensamentos que conspiram contra a implantação do reino de Deus, aonde? Na nossa mente. Essa é a resposta. Por isso que Josué precisava, por isso que nós precisamos meditar no livro desta lei, dia e noite. Falar, meditar, se relacionar, estarmos nos alimentando dele. Por quê? Porque ela vai guardar a nossa mente contra a implantação dos inimigos, dos ataques do inimigo na nossa mente. Por isso que Romanos vai falar para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Como é que isso acontece? Intimidade com a palavra de Deus. Devocional diário com a palavra de Deus. É isso que Deus está nos chamando para fazermos. Relacionamento diário. Conhecermos e prosseguirmos em conhecer diariamente ao Senhor. Sabe, irmãos, eu estava lendo um livro essa semana, e aquele livro, quando eu li, também falava sobre a palavra de Deus, sobre a importância que a palavra de Deus tem que ter na nossa vida. E essa frase, ela saltou, e eu comecei a chorar ali lendo o livro, porque eu falei, me perdoa. O meu sentimento é de que eu não estava dando a devida importância que a palavra de Deus tem. E eu falei, meu Deus, como pode? Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o que o Senhor tem feito. Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Amém? A nossa mente precisa estar totalmente povoada pela palavra de Deus, para quando os pensamentos, as informações que o mundo tem trazido, palavras que forem lançadas, situações aconteçam, até no nosso cotidiano, nós estamos com a mente cheia da palavra, e aí o inimigo intenta algo contra nós não vamos na força dele, nós não nos sujeitamos às suas provocações, porque nós temos a palavra, e nós respondemos para ele com a palavra. Aí entra, irmãos, o conceito de batalha espiritual, ele está muito contaminado. Nós temos um conceito de batalha espiritual onde nós pensamos assim, o demônio, o diabo faz, o diabo fez, porque o inimigo está furioso, o inimigo está se levantando, o inimigo não sei o que, deixamos ele assim, gigante, né, oponente, né, maior do que tudo. Mas a palavra de Deus diz o que a esse respeito? O que você pode dizer para essa situação de afronta que o inimigo até está tendo? Satanás, sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, perdoado por Ele. A palavra de Deus tem que estar fluindo no nosso interior, porque aí nós vamos operar a batalha espiritual da forma como ela tem que ser. Eu anotei aqui, o nosso conceito de batalha espiritual está contaminado. A ênfase não é lutar e vencer o inimigo e os demônios. A ênfase é conhecer a Deus nas Escrituras e nos rendermos em obediência a Ele. Josué, ele não precisaria gastar a sua energia em pensar, em articular estratégias de guerra para conquistar os territórios de Canaã. Josué, Deus não falou isso para ele, não foi essa a direção, mas ele precisava empenhar a sua energia em permanecer na palavra. Amém? João 15:7 diz isso: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiser e vos será feito. Sabe o que acontece? Você está sendo afrontada por uma situação no teu emprego. Ai, Senhor, o diabo está se levantando. O que a palavra diz? O Senhor me colocou aqui, Deus é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Se Ele abriu, só Ele pode fechar. Se Ele não fechou, então Ele está comigo. Você tem uma palavra de Deus e você fica na palavra. Amém? Você fica na palavra. Senhor, eu estou sendo afrontado, perseguido, estou sendo humilhado, mas eu estou confiando no Senhor. Eu sei que do Senhor vai vir a minha vitória. Eu não vou me abalar, eu não vou me prostrar diante dessa situação, porque a tua palavra diz isso, e mais isso a meu respeito. A tua palavra diz que o Senhor luta as minhas guerras, que o Senhor peleja as minhas pelejas. Senhor, eu sou teu. E aí você vai com a palavra. O que aconteceu com Davi? Quando o filisteu estava lá afrontando o exército de Deus. Todo o exército estava fazendo o quê? Tremendo. E até Saul, o rei, estava tremendo. O menininho Davi chega lá. O menininho Davi que já tem intimidade com a palavra. Que conhece o que Deus já tinha feito pelo povo dele. Lá no passado. O que está acontecendo? Tem um gigante aí afrontando, né, o povo. O que esse incircunciso está fazendo? Olha a visão, porque a palavra estava nele. Nós somos povo de Deus, somos circuncidados. Então, temos um selo de Deus na nossa vida. Irmãos, é muito profundo isso. E aí Davi olha e fala assim, o que esse circunciso pensa que é? Ele não foi na força bélica de guerra, ele não se colocou na dependência dessas condições, mas ele voltou para o Senhor. Esse gigante não está afrontando a nós, está afrontando o Senhor. E aí ele diz, você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra você, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele estava todo aparamentado pela palavra. A palavra está nele. Essa situação se levantou. Essa situação se levantou contra mim, com afrontas, com humilhação, mas eu me levanto contra essa situação em nome do Senhor dos Exércitos. Não vou me abalar, porque está escrito, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa vai ser a minha posição. Eu estou aguardando o livramento de Deus. Eu estou aguardando a provisão do Senhor. Eu estou aguardando. Eu sei que o meu Redentor vive. É a palavra. Amém? É a palavra. Se permanecerdes em mim, precisamos permanecer no Senhor. Deus vai nesses dias mais do que nunca, Ele está nestes dias mais do que nunca, em busca de líderes, de homens e mulheres de Deus, que não vivam num frenesi espiritual, fazendo muitas coisas e não tenham tempo por causa da sua agenda tão cheia. Eu não tenho tempo, Senhor, eu não tenho tempo de te buscar. Você não está impressionando a Deus. Às vezes estamos até cheios de compromissos com a própria igreja, com as coisas espirituais, mas não estamos buscando a Deus, não estamos tendo tempo de devocional, de intimidade com a palavra, não estamos impressionando a Deus, estamos nos desgastando. Deus está procurando forjar pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas para terem uma vida diária de meditação na sua palavra e estarem na sua presença. Amém? Este é o desafio de Deus, gerar em nós, a introdução em Canaã é para isso. O propósito de Deus de Canaã é assim, chega de ficar na dependência da busca de Moisés. Cada um vai assumir a sua responsabilidade de estar comigo diariamente. Amém? Um estilo de vida de meditação que faz com que tenhamos a mente de Cristo
Sabe por que estamos tão confusos às vezes diante de situações que passamos? Porque não estamos com a mente de Cristo. Temos a mente do pastor pregador tal, do outro pastor pregador tal, mas não é a mente de Cristo. Ele está tendo a mente de Cristo no relacionamento diário dele, mas a mente de Cristo só é gerada em nós. Entenda isso nesta manhã, através da nossa intimidade particular com Ele. Ele está querendo fazer isto com a igreja. Ele está ansiando para que a igreja se volte para Ele nesse sentido. Amém? Amém, queridos? E sem este estilo de vida, onde buscamos essa intimidade com a palavra, eu preciso fazer uma declaração nesta manhã. Até a nossa vida de oração, ela perde a sua eficácia. Se a nossa vida de oração for só uma vida de oração, sem intimidade com a palavra, eu quero te dizer isso pelo Espírito, a tua oração vai perder a eficácia. Nossa, pastora, como é que você me diz isso? Eu te digo isso pela palavra. Amém? E eu vou te provar. Que diz assim, em Provérbios 28:9 está escrito isso. Diz assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sabe, queridos, o que eu entendi? Quando respeitamos a busca pela palavra, quando reverenciamos, estamos reverenciando a busca por Jesus. Estamos respeitando o sacrifício que foi feito naquela cruz. Quando negligenciamos isso, estamos negligenciando. E eu falo isso porque eu já chorei e já me arrependi, já pedi perdão para o Senhor por todas as vezes que tenho negligenciado uma vida de intimidade com a sua palavra. Pelos dias que passei envolvida com tantas coisas, até mesmo da igreja, mas não tive um tempo de qualidade com a palavra. Um tempo de qualidade com a palavra. Um tempo de qualidade com Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Precisamos nos arrepender de todas as vezes que não tivemos um tempo de reverência com Ele. Sabe, quando estamos expostos à sua palavra, estamos demonstrando para Ele que Ele é importante para nós. Estamos declarando para Ele: tu és importante para mim. Eu te respeito. Mas somos tão distraídos, eu não vou usar o termo hipócritas, eu vou usar o termo distraído às vezes. Ficamos tantos dias longe dEle, tantos dias, tanto tempo, só mantendo-nos com a refeição que comemos aqui na igreja. Mas primeiro problema que temos, vamos lá, me ajuda. A primeira dificuldade que temos: Senhor, me socorre. Ele tem prazer em nos socorrer. Ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer, Ele não é como nós, vingativo. Ah, não, você não me buscou, você não leu minha Bíblia, não leu a palavra, eu não vou fazer nada por... Não, o amor dele é algo que nós nunca vamos compreender na sua totalidade. Se você se afastar da palavra de Deus, da sua vida, se você afastar a palavra de Deus da sua vida, na verdade você estará afastando Jesus da sua vida. Ele é a palavra em nós, que precisa ser encarnada em nós. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus precisa habitar em nós. Não apenas entre nós, mas em nós. Colossenses 3,16 diz isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. À medida que a palavra de Deus entra em nós, queridos, o engano vai embora.
À medida que a palavra de Deus começa a ter lugar na nossa vida, na nossa mente, o engano, as incertezas, o diabo está ali te assolando. Ai, que medo do Covid me matar. Ai, que medo disso. Qual a palavra que te respalda? Qual a palavra que tem te respaldado nestes dias? Você vai para a televisão, fala tantas coisas e você recebe, toma posse de tudo aquilo que a televisão fala. Mas quando está diante da palavra, fica distante. Você não consegue reproduzir. Não, mas a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. O Senhor é o guarda que nos guarda. O Senhor é aquele que nos cobre. Nós estamos em Cristo. À medida que a palavra de Deus entra, o engano sai. À medida que os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos, a nossa mente sofre uma transformação. É por isso que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. A Raquel falou sobre isso na quinta-feira, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar, meditar, foi isso que Deus falou para Josué. Josué, olha aqui, o segredo é esse. Ser forte e corajoso para fazer isso. O que eu estou te orientando é isso. Medita dia e noite na minha palavra. Se alimenta dela. Procura saber o que está escrito nela e cumprir. E praticar aquilo que está escrito nela. Então, Josué, não tem para ninguém. Você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Eu vou ter prazer em te dar vitória, Josué. Eu estarei com você, Josué. Não vou me apartar de você. Porque eu vou respaldar, Josué, você. Amém? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por que será que o Senhor está nos chamando logo de manhã a atenção para isso? Ele reservou este domingo para trazer esta boa nova a nós, que não é nova, né? Que já é bem, que já vem lá de trás, mas para trazer de novo este clique. Ei, desperta. Muitos foram ceifados. Muitas vidas partiram nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses. Quantos partiram sem qualidade da palavra no seu coração? E essa é a minha oração. Senhor, eu não quero partir sem qualidade da palavra, porque eu tenho este entendimento, que quanto mais eu tiver de conhecimento da palavra, de revelação, não de revelação das profundidades teológicas, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, dessa intimidade, dele saltar, de me relacionar com ele. Quando eu chegar no céu, eu vou ser conhecida dele. E eu tenho muita preocupação em relação a isso. Eu quero ser conhecida do Senhor. Por isso que eu me empenho, com todas as minhas limitações, em praticar a Bíblia. Em dar a outra face, em perdoar rapidamente, em não ficar guardando nada. E sabe, eu me empenho. E nos últimos anos, eu tenho pedido ao Senhor graça para me empenhar mais ainda. Porque eu quero ser conhecida do Senhor. Eu quero ser conhecida, reconhecida. Porque a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu orei, eu jejuei, eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz um monte de coisa. E ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pesado isso. Mas é a palavra, e a palavra é a verdade. Se está dizendo, vai acontecer. E se vai acontecer, eu não quero estar dentro desse contexto. Que o Espírito Santo me ajude, me fortaleça a ter um relacionamento diário com Ele, com a palavra. Porque Ele vai nos reconhecer naquele dia. Não é pelo tanto que fizemos aqui, de libertarmos, de pregarmos. Não, Ele vai nos reconhecer naquele dia, pelo tanto que nós temos dEle em nós. De leitura e de prática. Amém? Fique de pé. Por gentileza. O Senhor, Ele fala, Jesus, Ele estava na terra e andando com os discípulos, e aconteceu um episódio dentro do contexto em quando Jesus estava andando com os discípulos. Ele falava muito por parábolas com os discípulos. E ali estava uma multidão ao redor dele um dia, e naquele dia ele começou a falar para a multidão e para os seus discípulos a respeito da parábola do semeador. E ele falou assim que o semeador saiu a semear. E aí ele disse que a semente
começou a cair em alguns tipos de terra enquanto o semeador andava. E algumas caíram em terras espinhosas, outras em pedregais, outras caíram à beira do caminho, e algumas sementes caíram na boa terra. Caíram na boa terra. E ali o povo ficou, o que é isso? O que ele está falando? Não estou entendendo, o que ele quer dizer? E ele não falou nada. Depois ele chamou os discípulos, aqueles que ele escolheu e que andavam, você, igreja, amém? Ele falou à igreja em particular e revelou o que ele queria dizer naquela palavra. E ele falou assim, sabe o que é a semente? A palavra de Deus. A semente é a palavra, diga, a semente é a palavra. E as terras, os tipos de terra, apontam para os tipos de corações. Alguns corações, a semente cai e eles estão enrijecidos, endurecidos, petrificados, incrédulos. Eles estão totalmente naturalizados, racionais, sem relacionamento, então não recebe a revelação. Então aquela palavra, aquela semente morre. Outros corações estão à beira do caminho, né? A palavra cai, mas não tem constância. Outros estão com a terra como espinhos, que significa o quê? Os cuidados da vida, a ansiedade por enriquecer, por ter coisas, por participar, por se distrair, por estar em eventos e não sei o quê, não consegue reter a palavra. E a palavra não cresce. Mas ele fala do coração que é a terra boa. E que os nossos corações nesta manhã possam estar nesta condição de uma boa terra. Aonde a semente ela venha a cair. E a Bíblia diz, e o próprio Jesus explicou para os discípulos, que aquela semente que cai na terra boa, ela frutifica. Ela cai ali, eles recebem a palavra, acolhem. Mas há um segredo. Precisamos ter prazer em ouvir a palavra. Às vezes a gente quer falar, quer ter relacionamento com a palavra para pregar, para falar. Não, precisamos ouvir. Primeiramente, sermos ouvintes, bons ouvintes. Tiago fala isso. Sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. Precisamos reter a palavra, ouvir e ter prazer de ouvir. E aí Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem a mesma parábola com entendimentos similares, mas num contexto diferenciado. Aqueles que ouvem e retêm, aqueles que ouvem e cumprem, cada um, mas falando da mesma coisa, da mesma direção que Deus estava trazendo, que Jesus estava trazendo. Que o nosso coração nesta manhã possa estar recebendo a palavra de Deus como uma terra boa. E eu declaro que vão frutificar. A 100, a 60, a 30, ou a 30, 60 e a 100. De forma progressiva. Amém? Amém? Que você saia deste lugar nesta manhã, desafiado pelo Espírito Santo de Deus. O mês de janeiro não fechou. A proposta de Deus está sendo assim, escancarada para a tua vida em relação a este ano. Te levar a um nível mais alto de intimidade com Ele na sua palavra. Ah, mas eu já li a Bíblia milhares de vezes, mas ela é tão tremenda e tão maravilhosa, que ela continua renovando nas nossas vidas a cada manhã o entendimento dela mesma. Amém? Amém, queridos? Amém? Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Intimidade com a palavra. Amém? Intimidade com Jesus. Distanciamento da palavra. Tem irmãos que esquecem a Bíblia aqui, não é porque tem duas em casa, é porque não leem mesmo. Amém? Ah, mas agora tem o celular, mas não lê no celular também. Porque já ouviu o pregador, já ouviu o ministro, já ouviu então aquela é a medida que o povo que ficou e Moisés subiu. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, Senhor, tão infinita.
Obrigado, Espírito de Deus, por estar aqui neste lugar. Obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado porque, de fato, esta palavra, ela se cumpre todos os dias das nossas vidas e ela se renova a cada manhã. Ela renova o nosso entendimento a cada manhã. Espírito de Deus, Tu és aquele que ficou no lugar de Jesus aqui na terra conosco, com a responsabilidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor é extremamente poderoso e capaz de fazer isso em cada coração que está aqui nesta manhã. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E que o Senhor venha sobre cada vida, marcá-los nesta manhã, Pai, com este selo, assim como o Senhor fez com Josué. E que nós vamos ler o livro de Josué mais para frente e vemos o tanto de conquistas que aconteceu. E ele até o final da sua vida ficou firme, ele e a sua casa, servindo, andando com o Senhor, porque a palavra o governava diariamente. Que assim seja sobre nós, Senhor. Que assim seja sobre a Tua igreja. Que aqueles que aqui não estão, Senhor, eles possam também ser alcançados com esse entendimento, que tem me libertado, que tem transformado a minha maneira de me relacionar mais contigo. Nós, como pastores, como líderes, muitas vezes ansiamos enfiar a goela abaixo, sendo muito claro o termo, mas é esse o anseio, muitas vezes, que as pessoas entendam, mas não é por força nem por violência, é pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito se encarregue disso. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, perdoa-nos todas as vezes que falamos que te amamos e não demonstramos este amor procurando estar contigo, porque pecamos quando fazemos isso. Mas que de fato possamos falar que te amamos e buscarmos estar contigo. Porque quando amamos alguém, queremos estar com essa pessoa, temos prazer de estar com ela. Temos prazer em ouvi-la falar conosco. E que esse seja o nosso coração, Pai, todos os dias. Nos cobre e nos abençoa e nos envia, Senhor, nesta manhã. Nós te agradecemos por este tempo. Despede os teus filhos, Senhor, debaixo da tua bênção. Dá um dia de vitória a eles, dá um dia de profundidade contigo, guardando-os de todo mal, livrando, Senhor, de qualquer investida do inferno, porque a Tua palavra diz a nosso respeito, que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Obrigado por toda a Tua palavra, que nos respalda em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Queridos, a fé, ela só se desenvolve pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Se você está orando, Senhor, a minha fé é tão pequena, o Senhor manda te dizer nesta manhã, aumenta a tua fé com o aumento do nível de relacionamento com a palavra dele. Você vai ver uma grande fé governando sobre a tua vida. Amém?